Olá, meus amores, como é que vocês estão? Bom, como a gente está aqui de volta no GeoGebra para trabalhar um pouquinho de trigonometria, eu acredito que esse trabalho vai ser um pouquinho menos complicado do que o anterior, até porque a gente vai trabalhar com comandos bem simples e vai ser mais a visualização da coisa, né? Então, assim, a gente não vai fazer algo muito complexo dessa vez, a gente vai fazer algo bem simples para ter uma ideia geral de trigonometria. Então, a gente vai fazer uma construção para, através dessa construção, a gente trabalhar as relações básicas de seno, cosseno e tangente, tanto para um ângulo como para o outro. Então, a gente vai trabalhar com os dois ângulos de forma que, à medida que você vai alterando o tamanho dos catetos, vai ser calculado automaticamente pelo GeoGebra quais é o valor do seno, cosseno e tangente para cada um daqueles ângulos. Então a gente vai começar de forma bem básica, vai abrir aqui, normal, o site GeoGebra. A gente abre aqui Start Calculator e aí espera carregar. Bom, primeira coisa, a gente vai se livrar disso aqui, porque o que a gente vai trabalhar, a gente não vai precisar do eixo cartesiano. Então a gente vem aqui nas configurações, exibir eixos, de novo aqui na parte de exibir malha, sem malha. Então a gente vai trabalhar com a tela lisa. E aí a gente vai para o desenhozinho aqui, nosso menuzinho, e vamos começar criando dois controles deslizantes. Esses controles vão representar para a gente as medidas dos catetos. Então vou chamar aqui, vou pegar o primeiro controle deslizante, clico aqui, clico na tela. Vou chamar de B. A gente vai chamar os catetos de B e de C, para chamar a hipotenusa de A, para ficar aquela coisa padrãozinha que a gente costuma trabalhar. Então, B, o intervalo de B, como a gente está falando de medidas, então a gente não vai trabalhar com números negativos, né? Não vou começar do zero também, né? Medida zero não tem sentido, ainda mais que a gente quer construir uma figura geométrica. Então, vamos de 1, tá de 1 a 15, o incremento 1, ou seja, vai variar de 1 em 1. Então, aqui nas medidas, a gente não vai trabalhar com número decimal. Se quiser colocar com número decimal, não tem problema. Então, como aqui a gente está falando de um dos catetos, a gente vai botar um cateto horizontal, outro vertical. Então, B, vamos deixar o B como cateto horizontal. Ok. Então, está aqui o B. E a gente vai criar outro controle deslizante. A gente vai chamar de C. Então, a mesma coisa, de 1 até 15. Claro que aqui a gente pode variar, não pode botar negativo, mas aqui a gente pode trabalhar com números diferentes, não tem problema. Incremento também de 1 em 1. Controle deslizante, esse daqui a gente vai botar vertical. Para a gente lembrar que esse daqui vai representar o nosso cateto vertical. Bom, parei aqui. Qualquer coisa que eu for fazer na tela, tenho que clicar primeiro em mover, porque se eu clicar de novo na tela, ele vai querer abrir um terceiro controle deslizante. Isso é padrão do GeoGebra. Terminou de fazer alguma coisa que usou essa janelinha aqui, a gente clica de novo na setinha do mouse, aqui no mover, para poder a gente fazer quaisquer outra alteração. Beleza? Então vamos agora para a segunda parte, que vai ser criar uma reta. Então a gente vai aqui descendo, reta. Vou fazer aqui uma reta, primeiro uma reta horizontal. Cliquei aqui, ele vai me dar um ponto, e aqui eu vou definir a direção da reta. Eu quero botar uma reta horizontal. Então aqui retinho. Pronto, desculpa, aqui foi segmento. Então não era segmento, eu vou excluir aqui. Então deixa eu botar aqui um desfazer, Ctrl Z. É reta. Eu pensei em um, apertei no outro. Reta. Aqui, você vê que vai ficar aqui, ó, bambiano. Então eu boto aqui, prontinho. Cliquei, pronto. Tenho aqui minha reta. Vou criar agora a segunda reta, a reta vertical. Para fazer essa reta vertical, para facilitar, eu venho aqui, ó, reta perpendicular.
Então, o que ele diz aqui, ó, selecione primeiro o ponto e depois uma reta ou segmento ou semi-reta. Então, ponto. Eu quero botar aqui para ficar centralizado. O ponto é esse, ponto B. E a reta que eu quero que seja perpendicular é essa reta. Então, eu clico aqui em qualquer lugar da reta, em qualquer posição. Porque ele vai ser feito em cima do ponto B. Pronto, já tenho aqui minha primeira parte. Então, terminamos aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa agora construir um círculo. Quando você vem aqui nas opções círculos, não tem tudo que a gente quer. Então, a gente vem aqui no mais, ele vai abrir mais um menu, então mais opções vão aparecer. E a gente vai procurar esse aqui, um círculo onde tem aqui centro e raio. Então, eu vou precisar construir dois círculos, porque cada círculo vai ser vinculado a um desses controles deslizantes. Então, aqui, círculo, centro e raio. Meu centro vai ser aqui no B, onde está a interseção das duas retas. O raio, quando ele perde o raio, ele está querendo falar sobre essa variação do raio. Então, eu vou escolher aqui esse daqui, o B, raio B, que foi o nome do meu primeiro controle deslizante. Então, ó, à medida que eu mexer o B, eu estou tendo círculos de raios diferentes. Então, aqui ele vai se movimentar à vontade. Então, eu já tenho aqui uma movimentação para o meu primeiro controle deslizante. Agora eu vou fazer um outro círculo. Então, de novo, círculo de centro e raio, mesmo centro, só que agora eu quero para C. Então, ó, mesma coisa aqui. Então, feito isso, terminamos nossa segunda etapa. Temos aqui... Deixa eu apertar logo aqui no mover, porque senão ele vai criar outro círculo. Então, temos aqui os controles deslizantes que estão associados a círculos. Então, se eu botar aqui do mesmo tamanho, ó, mesmo raio vai coincidir, porque o centro é o mesmo. Então, tem que coincidir mesmo, não pode ser diferente disso. Essa é a nossa primeira etapa da construção. Porque através disso aqui, iremos construir os nossos triângulos. Bom, meus amores, então agora a gente vai criar os nossos pontos de referência para essa movimentação do triângulo. Então eu vou vir aqui e vou aqui em pontos, interseção de dois objetos e clico aqui. Então eu vou criar aqui uma interseção, percebam que eu tenho aqui essa reta e esse círculo. Então, eu vou fazer uma para a vertical e uma para a horizontal. Então, no caso aqui, eu vou fazer a reta vertical com círculo menor. Professor, pode ser com círculo maior? Pode, tanto faz. Vou fazer aqui com círculo menor e vou fazer a mesma coisa aqui com círculo maior. Então, percebam que o ponto C representa a interseção da reta vertical com o círculo menor. O ponto D representa a interseção da reta horizontal com um círculo maior. Não dá para botar o círculo coincidindo, porque senão vai dar problema na hora de fazer esses pontos. Então, aqui é a nossa primeira relação base para que daqui a gente comece a surgir o nosso triângulo. Porque a gente saiu daqui, a gente vai agora voltar para cá e vai procurar aqui polígonos. Então, polígonos, vou vir na primeira opção aqui, ó, polígono. E eu vou selecionar os vértices do polígono, que vão ser esses pontos. Então, eu vou começar aqui do C eu vou ligar para o D, do D eu ligo para o B, e do B eu tenho que fechar. Se eu não fechar, ele não vai identificar esse triângulo. Então, eu formei aqui meu triângulo retângulo, bem básico. E o que é que eu vou começar a perceber? Que à medida que eu movimento aqui, ó, olha o que acontece com o meu triângulo. Ele também movimenta. Só que como está aqui, pessoal, está muito poluído. Então, vamos começar a deixar isso aqui menos poluído. Porque a ideia daqui desse ciclo é justamente ajudar na movimentação do nosso triângulo. Mas ele ficar aparecendo aqui toda hora vai atrapalhar o desenvolvimento. Então, o que é que a gente faz? A gente vem aqui e a gente vai, nessas bolinhas aqui, a gente vai apagar o que a gente não quer ver. Então, o que é que a gente vai apagar? O que é que a gente não precisa ver aqui?
O ponto A, esse ponto aqui fora a gente não precisa ver. Clica na bolinha, ele some. A reta F, a reta G, os círculos. Pronto. Eu só preciso aqui dos meus controles deslizantes e dessas informações. Então aqui eu vou continuar, você vê que o movimento não perde, ele continua existindo. O movimento está aqui. O que não aparece aqui agora são todos aqueles elementos que fazem com que isso funcione. Então fica menos poluído. Bom, o próximo passo é a gente pedir para o GeoGebra calcular o tamanho, né, desses segmentos de reta, né, dos nossos catetos e da nossa tangente. Então a gente vem aqui em ferramentas, a gente vai vir aqui na parte onde tem ângulos, medições, e a gente vem aqui, ó, distância, comprimento. E a gente vai clicar aqui, em cima do segmento. Então, ele já me dá aqui, ó. Esse daqui a gente já sabe, né, que vale 7, o que vale 8. Ele já dá essas informações para a gente, porque esses daqui a gente aqui coloca, né? Então ele vai dando essas informações e aí a gente vai só... Deixa eu apertar aqui no mover, senão qualquer coisa que eu clicar já sabe. Então ele já vai dar aqui essas informações. Então, à medida que eu vou movendo, ele já vai calculando, né? À medida que eu mexo nos meus catetos, a hipotenusa vai alterando o seu valor. Aqui, ó, por exemplo, 9 e 12 ele já vai me dar um valor inteiro. Então a gente vai trabalhar de forma bem prática, né? Então, botei 9 e 12, não preciso fazer lá Pitágoras, ele já me deu o valor da hipotenusa. Bom, mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer algumas pequenas alterações, né? Primeira alteração, vamos mexer aqui nesses nomezinhos aqui, né? Como eu falei, para ficar mais prático para a gente trabalhar, inclusive. Então, a gente vai pegar aqui, vai clicar em cima desse segmento aqui, configurações. Bom, esse segmento aqui eu vou mudar o nome dele, né? Porque eu quero a hipotenusa chamada de A. Então, peguei e cliquei aqui, ele já ficou A. Aqui eu deixo exibir rótulo, nome e valor. Então, A igual a 15. Então, eu já sei aqui que a hipotenusa está chamada de A e vale 15. Eu vou fazer a mesma coisa nos outros. Venho aqui no D, que está de acordo com o ponto C. Eu vou chamar ele de C. E aqui, nome e valor, mesma coisa. E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui eu vou chamar de... Aqui não foi ele, aqui foi o polígono todo. Então, C, eu vou chamar de B. Então, fiz minhas alterações. Então, A, B e C. Então, à medida que eu vou mexendo aqui em B, ele vai mudar igualzinho. Então, visualmente, já sei A, B e C. Tranquilo isso aqui. Fecho isso daqui. E agora a gente vai para os ângulos. Então, a gente volta aqui na mesma parte de medições. Ângulo. Então, chegou aqui em ângulo, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar nas duas retas. Se isso acontecer, o que é que significa? Que eu tenho que mudar a minha sequência. Eu cliquei aqui na hipotenusa e depois no cateto. Ele entendeu como ângulo externo. Então, eu faço o contrário. Eu boto para desfazer, Ctrl Z, e eu vou clicar aqui e depois aqui. Se eu clicar dentro do triângulo, é mais fácil ainda, porque ele já me dá todos os ângulos, mas isso só vale se eu quiser todos os ângulos. Se eu não quiser todos os ângulos, a gente faz aquele processo anterior. Então, ó, vou aqui dar um Ctrl Z, vou para cá. Quero o próximo ângulo, vai ser o ângulo entre C. De novo eu cliquei dentro, tem que clicar na reta. C, tá vendo que a reta ficou mais escura? E A. Aí aconteceu de novo, então eu tenho que fazer o contrário, de A para C. E aqui, de C para B.
que é o ângulo reto. Então aqui eu tenho alfa, beta e gama. Eu tenho a opção de deixar esses ângulos aparecerem junto com o valor do ângulo, ou apenas o valor do ângulo, ou apenas o nome. Então eu vou para cá, vou clicar aqui. Ó. Então aqui o alfa. Eu quero deixar apenas o nome, exibir rótulo, nome. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no beta. Clico aqui no beta, apareceu aqui, beta, nome. E aqui é o único que eu vou deixar o valor, porque é o ângulo de 90. Então é interessante que apareça aqui que é 90 graus. Eu posso até puxar aqui para o ladinho para ficar melhor na hora de visualizar, né? Não muda nada. Vê que ele não sai do lugar, continua aqui 90. Então, isso aqui. Temos, então, alfa, beta e 90 graus. Então, já temos aqui uma representação de um triângulo retângulo. O que a gente precisa fazer agora é pedir para o GeoGebra nos dar os valores do seno, cosseno e tangente. E qualquer outra relação que a gente queira calcular aqui, não tem problema. A gente só utilizando fórmula, a gente consegue colocar várias e várias notações e o GeoGebra vai calculando automaticamente para a gente de acordo com a fórmula correta. Então agora, pessoal, a gente só vai colocar essas relações, né? Então, a primeira relação que a gente tem é do seno. Cateto oposto, que é C, dividido por hipotenusa, que é A. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar C, barrinha invertida, que é o dividido, você vê que ele já desce aqui, por A. E dou um Enter. Ele apareceu aqui na forma de fração, mas eu não quero na forma de fração o seno, né? Aquele daqui 9 sobre 15 simplificado 3 sobre 5. Eu quero saber valor decimal. Então, aperta aqui no igualzinho, pronto, ele vai me dar aqui aproximadamente 0,6. Aí o que é que eu vou fazer agora? Para não ficar fazendo de vez seno, cosseno e tangente de alfa, que a gente está falando aqui em relação a alfa, e me perder, eu vou fazer o seno, a fórmula do seno, e aí vou aplicar o texto da fórmula. Depois eu faço a mesma coisa com cosseno e com a tangente. Então eu venho aqui, ó. Ferramentas, texto. Vou clicar aqui na tela. Vou aqui em fórmula LaTeX e já vou abrir aqui avançado. Então eu vou digitar seno. O ângulo é alfa, então aqui ó, no A, alfa, beta, gama, seno de alfa. Para colocar o espaço, barrinha, ponto e vírgula, igual. Aí eu venho para cá. Ó. Isso aqui foi representado pelo H. Então eu venho nesse desenhozinho aqui do GeoGebra, no íconezinho. E vou procurar aqui o H. E clico em cima dele. Aí ele vai ficar aqui, ó, dentro de um quadradinho. É importante que isso aconteça, porque ele já está linkando a minha fórmula a esse comando. Então dou OK. Aqui ele está me dizendo, seno de alfa é 0,6. À medida que eu mexer, o seno muda. Então agora vai fazer a mesma coisa com o cosseno de alfa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então é B sobre A. Então B, barrinha, A. E Enter. Mesma coisa do igual. E aí eu vou novamente, ó, ferramentas, texto. Vou clicar aqui pertinho. Abro o avançado. Fórmula LaTeX. Cosseno. Cosseno de alfa. Barra, ponto e vírgula para dar o espaço, é igual. Vem aqui, vamos lá, foi a letra I. Então, localizei aqui, clico no I, OK. Agora a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente.
C barra B. O aproximadamente igual, texto, avançado, fórmula látex. Tangente ou TG, tanto faz, de alfa, barrinha, ponto e vírgula, igual, foi o J. Então tá aqui, tangente de alfa. Agora a gente tem que clicar aqui, ó, no mover, porque senão se eu apertar ele vai abrir texto de novo. Aí tem aqui. Bom, então ele já me deu aqui o seno, cosseno, a tangente. Eu vou só organizar isso daqui para ficar bonitinho. O caminho mais fácil, se for pelo site, é você vir aqui em álgebra, aí você vem aqui, ó, texto 1, configurar. Então aqui ele já me diz aqui, ó, qual é o texto, seno. Eu vou botar o texto tamanho médio, negrito, e vou botar de vermelho. Ele vai ficar assim. Quando eu fechar aqui, seno de alfa 0,6, ó, ficou em negrito, vermelho, grande. Aí vem no segundo texto, eu clico em cima dele, você vê que não foi. Deixa eu cancelar aqui. Pronto. Clico em cima dele, configurações. Vou conferir o texto, tá certinho. Tamanho médio, negrito, cor, vermelho. Posso fechar. Quando isso acontecer, você vem aqui no texto. O daqui é o I. Você clica aqui. Porque às vezes, quando você faz essa configuração, ele quer ler como se fosse a fração. Aí ele não aparece nesse espaço aqui a fração. É um bugzinho do site. No aplicativo isso não acontece. Mas aí é só clicar de novo aqui que resolve. E agora vamos para o texto 3, fazer a mesma coisa. Configurações, texto, médio, negrito, cor, vermelho. Aconteceu a mesma coisa, ó. Já foi, resolvido. Então, mexi aqui. E está fazendo a alteração. Então, o que é que eu quero de vocês? Vocês façam essa reprodução. Vocês podem personalizar a figura como vocês quiserem. Isso aí fica a critério de vocês, mas tem que ser um triângulo retângulo mesmo. E além de calcular para alfa, eu quero que vocês calculem também para beta. Lembrando que foi para beta, vai mudar a referência do ângulo. Então, o seno passa a ser B sobre A. Cosseno passa a ser C sobre A. E tangente B sobre C. Constrói a tabela aqui do ladinho e muda de cor. Se aqui está vermelho, bota aqui de outra cor. Para que a gente vá comparando. Porque a nossa próxima aula, a nossa próxima construção, a gente vai fazer algo um pouquinho mais elaborado, falando de lei dos senos e lei dos cossenos. Então é importante a gente ter esse primeiro contato aqui com a geometria no GeoGebra, porque essa parte da lei dos cossenos ela é um pouquinho mais trabalhosa a construção. Então é isso, meus amores. Beijo para todo mundo e até a nossa próxima aula.